Alô, alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Rádio Lean e hoje tem um conteúdo raiz aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, estamos aqui para aprender Lean na prática e eu trouxe hoje um episódio para vocês que é como melhorar os seus processos em 3 passos, beleza? Antes da gente começar, eu queria te falar para quem é essa aula, para quem é o começo de tudo, né? Então essa aula é para você que quer aprender sobre o Lean, quer aprender sobre o pensamento enxuto e nunca ouviu nada falar sobre isso. Essa aula é para você que está mergulhado no mar de problemas, tentando resolver as coisas e não está conseguindo. Essa aula é para você empresário que está com a corda no pescoço e precisa melhorar o fluxo de caixa nas suas empresas, reduzindo os seus estoques, né? Essa aula também serve para profissionais das áreas administrativas que precisam ganhar mais eficiência em seus processos, né? Por exemplo, emissão de pedidos de compras, lançamento de notas fiscais, redução dos tempos de admissão de novos funcionários, tá? E essa aula ela também é para profissionais de melhoria contínua, ela é obrigatória para a galera Green Belt, Yellow Belt, Black Belts, para vocês promoverem as mudanças nas organizações de vocês, legal? E também, em geral, né, para gestores que precisam melhorar, capacitar mais os seus times, desenvolver a si mesmos e tornar-se um gestor de influência, legal? Antes da gente começar, né, eu queria que você fizesse uma breve reflexão aqui comigo, legal? Pensa aqui junto comigo. Você acha que os seus processos são bons e trazem os resultados desejados pela sua empresa? Qual é a leitura que você tem de hoje dos seus processos, né? Quando você tenta sair de um ponto A até um ponto B, como é que é o seu caminho? Você vai direto ou você está envolvido no emaranhado de coisas? Quando você está no seu trabalho, como que você se sente, né? Você se sente estressado, desmotivado, triste, infeliz, porque tem um mar de problemas, uma tormenta de coisas, de processos que são ineficientes e doem, né, no bolso e fazem uma dor de cabeça danada. E aí na segunda-feira, antes da gente ir trabalhar, a gente já fica com aquela síndrome, no domingo à noite já, síndrome do Fantástico, já ouviu falar? Termina o Fantástico, a gente entra em pânico porque a gente sabe que a segunda-feira vai ser um dia cheio de tormentas lá no escritório, né? E quando somos líderes, a nossa missão é acompanhar, conduzir, influenciar pessoas. Então, faça uma reflexão comigo, você que está me ouvindo, que é gestor. Você tem o teu time na mão, você consegue capitanear uma mudança, as pessoas andam na mesma direção. E quando a gente tenta cumprir as nossas metas, a gente não consegue, a gente fica triste, nós não sabemos nem explicar para os nossos chefes o que está acontecendo, então gera-se muita frustração no dia a dia, né? Tudo isso acontece porque os nossos processos são muito ruins, são muito ineficientes, não importa qual é o seu processo, qual é a sua área, né? E aí aqui, ó, a gente perde tempo, perde dinheiro. Quando nós somos donos de empresa, falta caixa, falta volume de produção, e aí a gente tem aquela sensação que estamos sempre devendo, sempre perdendo dinheiro, né? Então o empresário é um dos grandes impactados pelo problema de fluxo, de volume de processos. Então, como podemos mudar tudo isso, tá? Esse é o objetivo da nossa aula de hoje, trazendo aqui alguns insights para te ajudar, legal? Por quê? Porque, gente, o que as empresas querem são pessoas que consigam mudar as coisas muito rapidamente. O mercado está cada vez mais acelerado. E a gente tem que conseguir traçar um diagnóstico preciso dos nossos problemas para que a gente possa organizar um plano de ação estruturado e rápido para mostrar as coisas. Agora, pensa aqui comigo. Quando nós estamos preparados com algumas técnicas e ferramentas, as nossas chances aumentam muito, certo? Então, por que será que as pessoas, quando elas tentam melhorar um processo, fazem de qualquer jeito, sem técnica, né? Sem essas manhas de processos? E aí o que a gente percebe é que as pessoas tentam melhorar as coisas baseado em tentativa e erro, dando chutes, né? no chutômetro, e com isso a gente toma muito tempo das outras pessoas de forma desnecessária, de forma improdutiva. E olha só, né?
todas essas pessoas têm o mesmo potencial em mãos e a mesma necessidade de mudar, de fazer acontecer. Mas a grande questão é que elas não se preparam adequadamente, né? E com isso, o que eu observo é que tem muitos empresários, gestores e até mesmo entusiastas pela melhoria contínua, tá? Que não cuidam dos aspectos básicos dos processos para melhorar as coisas, né? E como resultado disso, as suas iniciativas de melhoria são frustradas, né? Aquela melhoria que eu falo que é de voo de galinha, né? Você começa e não termina depois, você voa muito baixo. E aí os seus resultados não aparecem, tá? Simplesmente porque você não consegue enxergar as coisas e resolver de uma forma mais bacana. Lembra daquela história do coelhinho na Alice lá dos Países Maravilhas? Aquele desenho que quem tem filho pequeno já assistiu 89 vezes? Então, a Alice está andando perdida. Em dado momento ela encontra o coelho e pergunta: Coelho, qual caminho eu devo seguir? Eu não sei o que eu quero, para onde eu vou? E aí o coelho muito sabiamente responde para ela: olha, se você não sabe onde você quer ir, tanto faz, pode pegar qualquer caminho, né? E isso acontece nas empresas. As empresas não sabem o que elas querem, os objetivos não são muito bem definidos e os processos são muito incertos, né? Então, como que você pode querer melhorar as coisas se você não consegue enxergar o seu processo? E aqui eu vou te falar quais são as características dos processos ineficientes, tá? Eles não são objetivos. Eles abrem brechas para questionamentos e ambiguidades. Gera dúvida, as pessoas ficam em cima do muro, elas não sabem muito bem o que tem que fazer. Eles são mal elaborados, pensando apenas nas etapas internas, nas atividades. Eles não pensam no cliente, né? No cliente interno dentro da organização. E é esse que é um dos maiores problemas. Quando a gente pensa no cliente interno, a gente entende as dores dele e começa a melhorar as coisas. Por que eu falo tanto para a gente fazer um SIPOC, por exemplo? Porque ele ajuda a ter essa visão do cliente interno, né? Que mais? Eles têm burocracias em excesso. E aí você pergunta para as pessoas: por que você está fazendo isso? Wilson, não sei. Sempre foi feito assim. Nunca ninguém disse para eu não fazer, nunca ninguém perguntou. Então, são atividades que nem deveriam estar lá, né? Você está fazendo isso aí à toa e não agrega valor. E aí, eu ouço muitas muletas que dizem: não, o meu processo é padronizado. Mas, na maioria das vezes, gente, o padrão não é o ideal, né? Uma coisa é você ter o padrão, outra coisa é você ter eficiência naquilo que você está fazendo, tá? Então, pensa comigo, né? Eu tenho uma bola de cristal aqui, ó. Isso acontece no dia a dia nos seus processos? Sim ou não? Acontece, né? Os processos que são enxutos, eficientes, lucrativos, né, e direcionados para atender o cliente seguem o que eu chamo de tríade da eficiência, tá bom? Como é que funciona? É um triângulo, né? Você que está me ouvindo aqui na rádio sem as imagens, imagine um triângulo, e esse triângulo tem 3 faces. Então, a primeira face do triângulo chama-se de materiais, né? Administrar os materiais. Depois, a segunda face são as pessoas, cuidar das pessoas, e a terceira face são as informações. Ou você pode pensar em 3 pilares também, tá? Então, se você tivesse que sair dessa aula com algo importante para lembrar, seria a tríade da eficiência. Essa é a manha, tá bom? Para você ter processos eficientes. Siga esse passo a passo que eu vou te dar agora. Então, começando com a primeira tríade, né, o primeiro pilar, o primeiro ápice do nosso círculo, do nosso triângulo, que são os materiais, legal? Então, a gente precisa administrar bem os materiais. Todo o processo deve ter uma boa gestão do que passa por ele. E eu venho batendo muito na tecla materiais, gente, porque é ali que a gente encontra as oportunidades de redução de custo. Então, quando você está numa fábrica, que você tem aquele monte de estoques intermediários espalhados pela fábrica, ali você está perdendo milhões de reais, por exemplo, né? Se for em algo administrativo, você tem sistemas, você tem informações, então também são materiais importantes. E para você cuidar bem dos materiais do seu processo, você tem que olhar basicamente 2 pontos, tá? O primeiro deles é entender bem a demanda do seu cliente. E aí, para você entender a demanda do seu cliente, você
pode nivelar e organizar o ritmo ideal do seu trabalho. Essa que é a grande vantagem, né? Por isso que você precisa entender a demanda que entra para você. E aí, com isso, uma das coisas que a gente pode usar, por exemplo, é o cálculo do takt time. Né? O takt, o que que é? É um tempo, é o ritmo ideal das suas entregas. Legal? Então, tem aqui, ó. Imagine que você trabalha numa empresa, por exemplo, que você é comprador. Legal? E aí você tem pedidos de compra para emitir. Imagine qual empresa não tem problemas nos compras, né? Os compradores, eles ficam sufocados, ficam estrangulados, ficam, meu Deus, eu sou mais tirador de pedido do que negociador, né? Isso acontece por quê? Porque o processo de emissão de pedidos é muito enrolado, é muito ruim. Então você pode usar o takt time, por exemplo, para calcular a cada quanto tempo você precisa soltar um pedido de compras, né? Se você está numa fábrica, por exemplo, fazendo, sei lá, uma câmera, como tem aqui na nossa da Rádio Lean, você pode calcular o takt na sua linha de produção para entender qual é o ritmo ideal, certo? Então, olha, eu tenho que soltar uma câmera a cada 5 minutos, por exemplo, para atender a demanda do cliente. E ainda, se você está num hospital, você pode usar esse mesmo cálculo de takt para entender quantos pacientes você deve atender de forma a diminuir as filas de pronto atendimento, né? Ou quantos exames você tem que fazer, ou a cada quanto tempo você tem que liberar um exame para não ter gargalos nas análises. Então, esse cara takt time é tudo, tá? Ele vai ajudar em vários cálculos. E o segundo ponto que você tem que cuidar para administrar os seus materiais é a estabilidade básica, né? O princípio da estabilidade básica, que já estava lá na casinha da Toyota, certo? Então, se você for estudar lá o sistema Toyota de produção, né, ou o Toyota Production System, a gente vê a estabilidade é a base de tudo. É ali que começa, né? Sem estabilidade, você não consegue melhorar um processo. Mas tudo bem, né? Só o fato de você deixar ele estável já é uma melhoria em si, né? E aí, às vezes, os alunos eles me perguntam: ai, Wilson, meu Deus, como eu posso ter estabilidade no meu processo? Então, assim, gente, eu não vou me aprofundar muito aqui sobre a estabilidade básica, né? Mas você precisa saber que o princípio da estabilidade básica, ele é regido em você entender, detectar e eliminar as fontes de variação em um processo que são regidas por 4 siglas, né? Os 4 M's. Então, eu tenho máquina, método, mão de obra e materiais. Isso serve para qualquer processo, legal? Aí, Wilson, mas eu estou no administrativo, eu não tenho máquina. Tem. Você tem sistemas, por exemplo, que são as suas máquinas para você trabalhar, certo? Você tem as suas informações, que são os seus materiais para você trabalhar, a sua matéria-prima. Então, esses 4 M's servem para qualquer processo. E aí, vindo para o segundo pilar, ou a segunda ponta do nosso triângulo da tríade da eficiência, a gente tem que falar sobre pessoas, porque elas são o maior ativo de uma empresa. Então, para que tudo dê certo no seu processo, sobre o tema pessoas, você precisa responder 4 perguntinhas básicas, tá? Então, primeiro, as pessoas na sua organização, no seu processo, elas sabem o que é esperado delas? Elas sabem qual é o seu papel na organização? Elas estão treinadas e prontas para fazer o trabalho? E, quarto, elas têm espaço para contribuir, pensar e ajudar na busca de soluções? Então, são perguntas que fazem a gente refletir e evitar o 8º desperdício do Lean, né? Que é como que nós cuidamos do intelecto das pessoas. E se você é gestor e está aqui me ouvindo, eu tenho ainda mais 3 perguntas para você, porque com gestor o bicho pega, né? Então você, como gestor, você consegue entender o problema e direcionar o time por caminho correto? Vocês conseguem enxergar oportunidades de melhoria no seu processo? E vocês conseguem prover um ambiente administrativo, colaborativo ou fabril, onde quer que você esteja, né? Um ambiente onde você possa influenciar positivamente as pessoas e criar engajamento? Então, tudo isso é muito importante sobre o tema pessoas, né? E por último, no nosso último pilar, ou a última ponta do triângulo da tríade da eficiência, nós temos a informação, cuidar das informações.
Se você quer ter processos rápidos e livres de retrabalhos, gente, vocês têm que caprichar no fluxo de informação. Não tem jeito, né? Porque o que a gente observa é que são empresas com processos onde parece que a galera está batendo a cabeça para todos os lados, né? Vira aquela confusão, um monte de ruído, um monte de diz-que, uma bagunça danada, e parece que as pessoas estão gritando de um lado para o outro, desesperadas, sem saber o que acontecer, né? Vira uma verdadeira confusão. Então, informações é um ponto super importante, né? Não importa qual for o teu processo, tá? Não importa. As maiores dores de cabeça estão sempre associadas a ruídos nas informações. Legal? Isso sempre acontece. E aí, pensa comigo, né? Wilson, tá bom, você está dizendo que eu tenho que controlar a informação, mas como que eu faço para enxergar algo invisível, né? Como que eu faço para mapear e entender o invisível? Dá para fazer isso? Dá, né? Com um pouco de técnica você consegue. Você consegue mapear não somente as atividades de um processo, mas a grande questão é você mapear o fluxo de informação que corre nele, né? E aí você tem que usar algumas técnicas para isso, para entender. E aí depois que você faz isso, você também precisa tomar cuidado, um ponto importante, tá? Que é com relação à qualidade dessas informações, porque também é algo muito preocupante, né? E talvez tão mais preocupante é você não ter a informação que você precisa, né? Então temos informações sempre são complexos. E aí, para a gente fechar a questão de informação, você tem que entender que essas informações elas têm que ser convertidas em métricas, em indicadores alinhados ao seu processo, tá bom? E aí, quando a gente fala em indicadores, normalmente a gente tem duas classes de indicador. Indicadores estratégicos, que como o nome já diz, vão obedecer à estratégia da sua empresa. E você também tem os indicadores de monitoramento, que são indicadores que resultados das suas ações táticas e operacionais, tá? Também chamados de itens de controle. Então, lembre-se sempre disso, tá? Todas as vezes que você precisar ganhar eficiência nos seus processos, você deve se lembrar da tríade da eficiência, do nosso triângulo da eficiência. Administrar bem os seus materiais, cuidar bem das suas pessoas e organizar bem o fluxo de informações. Isso é muito importante. Tá legal, pessoal? Então, processos eficientes, lucrativos, direcionados para agregar valor ao cliente, seguem essa tríade da eficiência, tá? Gente, esse era o conteúdo que eu tinha para compartilhar com você hoje, tá? Seguindo esses 3 passos, eu tenho certeza que você terá processos muito melhores, né? E se você ficou comigo até aqui e está se perguntando, meu Deus, Wilson, por onde eu começo? Deixa eu te falar como eu posso te ajudar, tá? Eu posso te ajudar te dando passo a passo para você ter resultados de verdade em seus processos. Eu reuni tudo o que você precisa saber sobre melhoria, sobre excelência de processos e montei um treinamento muito legal, tá? Que é como trazer grandes resultados com um mapa de fluxo de valor. E por que eu escolhi esse nome? Porque o mapa de fluxo de valor é uma ferramenta indispensável para você, seja qual for a condição que você está, né, a sua posição na empresa, ou para você dar um upgrade no seu currículo em termos de empregabilidade, porque ela é fundamental. Não tem como você melhorar as coisas, sério mesmo, sem fazer um mapa de fluxo de valor, sem fazer um mapeamento do seu processo, tá? Essa ferramenta é fundamental. Até hoje eu nunca vi nenhum plano de melhoria estruturada, tá? Melhoria de verdade mesmo, né? Não é voo de galinha, melhoria grande e estruturada, que não tenha utilizado um MFV na sua construção. Não tem como, né? Então, nesse curso que eu preparei, você vai aprender, primeiro, a usar essa poderosa ferramenta para mapear e entender qualquer processo, seja ele fábrica, administrativo, logística, hospital, compras, engenharia, o que você quiser, né? Ele funciona para todos. E aí, com ele, você também vai aprender a calcular o ritmo ideal do seu trabalho. Eu não quero que você trabalhe muito rápido, mas também não muito devagar. Você vai aprender a direcionar suas ações de melhoria contínua,
a acelerar o seu processo, ganhar tempo, né? Economizar etapas que não agregam valor, tira fora e vamos focar no que é importante para o cliente, e como enxergar problemas escondidos e grandes oportunidades, tá? Então é um curso bem completo e tem mais ainda, né? Eu vou te ajudar a escolher os melhores indicadores de desempenho, vou te ensinar a como direcionar a sua equipe durante um mapeamento prático, a como conduzir um mapeamento, e aí você vai conseguir enxergar o invisível e acertar a mão no fluxo de informações. Legal? No final das contas, se você é empresário, se você trabalha numa área de manufatura, você vai aprender a como reduzir os seus estoques, tá? Isso é muito importante, gerar dinheiro, aumentar a disponibilidade de caixa da sua empresa. Legal? Por que isso? Porque com esse curso eu vou te ensinar a enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Eu não estou aqui para te ensinar a melhorar um processo. Eu estou aqui para te ensinar os princípios do Lean Thinking, para você enxergar as coisas de uma forma diferente, entender os 7 desperdícios, entender os 5 princípios, né? Mudar o seu mindset para a melhoria contínua, e daí você vai aprender a utilizar um mapa de fluxo de valor, certo? Então, acima de tudo, eu quero te ajudar a mudar a forma com a qual você enxerga as coisas. Esse é o grande ponto, né? Então, para isso, além de você aprender o mapa de fluxo de valor, eu vou te dar de presente o curso Introdução ao Pensamento Enxuto, tá? Para você aprender todas as bases, todos os fundamentos do Lean Management que são importantes para você fazer esse curso, tá? E aí olha que legal, com esse curso você vai ganhar uma dupla certificação, né? É isso mesmo. Então você ganha o treinamento de Introdução ao Pensamento Enxuto, de bônus, de presente, e ganha uma dupla certificação. Então você sai duplamente certificado desse treinamento. E isso é muito importante, né? Por exemplo, se você está procurando emprego, você tem um certificado que mostra que você sabe fazer um mapa de fluxo de valor e que você é treinado em fundamentos do Lean. E aí, lembra que eu comentei um pouco tempo atrás do princípio da estabilidade básica? Então você também vai ganhar esse treinamento, tá? Por quê? Porque depois que você monta o mapa de fluxo de valor, você tem que buscar estabilidade. Então estabilidade básica vai fazer a diferença para você. E aí você também vai ganhar um pacote com todos os ícones para você fazer o mapeamento, tá? Você pode usar no Excel, no Word, no PowerPoint. E isso é muito legal, porque daí você não vai passar um perrengue danado procurando softwares, procurando os ícones pela internet, tá? A gente está aqui para te ajudar a ganhar tempo. Então esse é um treinamento para você aprender sobre Lean, sobre melhoria contínua e colocar os seus processos de volta nos trilhos. Legal? É isso que a gente quer fazer. E aí você deve estar se perguntando, Wilson, mas quanto custa um treinamento para eu aprender tudo isso, né? O que você precisa entender é que esse é um treinamento para fazer valer o seu tempo e o seu dinheiro, acima de qualquer coisa, né? Então, imagine quanto tempo você gastaria procurando conceitos do Lean, fazendo cursos diferentes em várias escolas diferentes, né? Quanto você iria gastar mais para comprar os treinamentos de estabilidade básica, de introdução ao pensamento enxuto, que aqui você ganha, né, de bônus, está incluso no seu pacote. E outra coisa, do que adiantaria você fazer tudo isso só para assistir uma aula EAD muito chata, sem ter interação com os amigos, sem ter interação, sem falar com o professor, né? Então, quanto vale o seu tempo fazendo tudo isso, né? O meu vale muito, o meu tempo é minha moeda, e eu tenho certeza que o seu também. E você já viu que aqui a gente não faz o aluno perder tempo, tá? Então, por que você vai perder tempo tentando fazer algo batendo cabeça, se você já pode comprar esse tempo de alguém que está aqui para te ensinar? Legal? Então, e eu não vou te cobrar caro, tá? Porque eu sei desse poder do treinamento, eu sei como ele é importante, eu sei como ele faz a diferença para as pessoas que estudam ele, que aprendem, é só você ver o que os alunos dizem por aí da nossa escola, e eu quero que você mude o status dos seus processos com ele, né? Onde vai sair o processo ruim e ineficiente e vai entrar o processo de excelência no lugar dele, tá? Então assim, ó, fica tranquilo, tá? Você não vai pagar R$1.000 por um treinamento como esse e não vai te custar nem R$500, tá? Muito menos do que isso. Para você ter acesso ainda hoje a toda essa informação que vai transformar o seu processo e trazer resultados de verdade, hoje você gastaria R$159, tá? E olha só, você não vai gastar nem R$159.
tem uma promoção muito legal aqui para você. Você vai investir apenas R$ 99, tá? Para aprender tudo isso que eu estou te ensinando, se você comprar entre os dias 5, 6 e 7 de agosto. Vale para esses 3 dias, tá bom? Ou ainda, se você preferir, você pode fazer um cartão de crédito em 10 vezes de R$ 12, né? Não dá nem isso, R$ 11,56. Gente, isso aqui é mais barato do que tomar uma cerveja ali na esquina, né? Se você economizar uma cerveja por mês, você já paga um curso como esse. Legal? Então, é uma grande oportunidade. E eu vou repetir para você, tá? Tudo que você precisa aprender para dar passos práticos e importantes na sua jornada de melhoria contínua, né? Tudo que você precisa aprender para transformar os seus processos de processos ruins e ineficientes para processos de excelência, enxutos e lucrativos, né? Tudo que você precisa aprender para ganhar tempo, para eliminar problemas e trazer grandes resultados financeiros também no seu processo. Legal? E aí você vai aprender a aplicar a melhor prática e a ferramenta mais poderosa para mapeamento de processos. Para chão de fábrica, para hospital, para logística, para RH, para contabilidade, para o jurídico, para finanças. Gente, serve para qualquer área administrativa também, tá? E aí, olha só, fora esses bônus que eu já comentei, você ainda vai ganhar mais 3 bônus especiais, tá? Primeiro deles, eu vou te dar um ingresso para você participar de uma Masterclass ao vivo, onde eu vou te apresentar 2 cases reais de implementação de melhorias a partir de um MFV, tá? Para você se inspirar e montar o seu. Você vai ganhar um ingresso exclusivo para participar da turma que tem a aula sobre o pensamento A3. Legal? E aí você vai aprender mais uma importante ferramenta do Lean. E aí você também vai ganhar um pacote de conteúdos, bônus adicionais para turbinar a sua análise. Tem matriz de Ishikawa, tem 5 porquês, tem Pareto, tem Saipoc, tem várias coisas legais, tá? Tudo isso, um treinamento completaço com muita coisa legal por apenas R$ 99. Deu a louca na produção aqui, tá? Se você comprar em 5, 6 e 7 de agosto. Gente, só vale para esses 3 dias, tá? Essa super promoção. Ou ainda em R$10 de R$ 11,56, se você quiser quebrar no cartão, tá? Então, assim, depois do dia 7 de agosto, às 6 horas da tarde, você ainda vai poder comprar esse treinamento com preço promocional de R$ 159, mas aí ele não tem os bônus especiais, tá? Então vale para 5, 6 e 7. Preço legal e o bônus legal, tá? Então aproveite por essa oportunidade, né? Venha fazer parte aí da galera da melhoria contínua, a galera que mete a mão na massa, a galera que sabe enxergar e transformar processos e trazer grandes resultados. Legal? Vem aqui com a gente, né? Aproveita essa oportunidade. Eu estou te esperando aqui, tá bom? Então, para você comprar, é só você clicar nesse botão agora, aqui embaixo desse vídeo, legal? E garanta já a sua vaga. Combinado? Muito obrigado até aqui e te vejo lá na nossa plataforma de aula no nosso primeiro encontro. Um forte abraço.